Sim. Tá ótimo. Tava com um probleminha aqui para conseguir gravar a aula de vocês, mas eu já consegui, tá? Só um pouquinho que eu vou pegar um carregador aqui. Então tá, galerinha, nós vamos dar continuidade hoje à nossa aula de ontem, onde nós falamos a respeito da Política Nacional de Humanização, que pode ser conhecida também como Humaniza SUS. Então hoje nós vamos conhecer os princípios do Humaniza SUS, né, que tem como objetivo colocar em prática, né, a metodologia, a forma de se colocar em prática essa política. Então, como primeiro princípio, nós temos o princípio da transversalidade. Acompanhem comigo a leitura para que a gente possa entender um pouquinho o que significa essa transversalidade. A Política Nacional de Humanização deve se fazer presente e estar inserida em todas as políticas e programas do SUS. Então, essa política ela tem que estar incluída, né? Ela tem que ser aplicada em todos os programas do nosso serviço de saúde, tá? Então, desde a atenção básica até uma atenção complexa. A PNH busca transformar as relações de trabalho a partir da ampliação do grau de contato e da comunicação entre as pessoas e grupos, tirando-os do isolamento e das relações de poder hierarquizados. Transversalizar é reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem conversar com a experiência daquele que é assistido, né? Então, a transversalidade, ela nos orienta essa relação, né, de trabalho, essa comunicação entre as pessoas. Ela nos indica que o trabalho, ele não pode ser isolado. Então, nós precisamos trabalhar em equipe, né? Nós precisamos trabalhar em um grupo para que o objetivo do usuário seja alcançado. Então, eu não sei se vocês já ouviram o termo equipe multiprofissional ou equipe multidisciplinar, né? Onde nós temos uma equipe formada por diversos profissionais, cada profissional com a sua formação. Então, a transversalidade, ela apoia, né, essa atuação da equipe para que o objetivo, para que o cuidado do paciente seja alcançado. Todos esses profissionais, eles precisam trabalhar de forma coletiva. Um outro princípio que nós temos é o princípio da indissociabilidade entre atenção e gestão. As decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Então, isso já é um fato que a gente observa, né, até mesmo no dia a dia. As decisões que são tomadas através da gestão, os nossos diretores, né, as decisões que são tomadas por eles, elas atuam diretamente no sistema, correto?
Então, essas decisões, elas precisam ser muito bem feitas, precisam ser muito bem pensadas, tá? Porque as consequências delas estarão atuando em todo o sistema. Por isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva. Então, para que essas medidas de gestão, para que essas decisões da gestão, elas sejam tomadas de maneira efetiva, de maneira correta, ele orienta o quê? Lembra na nossa aula de ontem que nós precisávamos de 3 atores atuando diretamente no SUS: os gestores, os trabalhadores e os usuários. Então, aqui, quando ele nos fala a respeito das decisões que são tomadas pela gestão, ele nos fala da importância dos trabalhadores e dos usuários também atuarem nessa gestão, né? Então, primeiro a gente tem que conhecer como que funciona a gestão e depois a gente tem que atuar de forma ativa. Ao mesmo tempo, o cuidado e a assistência em saúde não se restringem às responsabilidades da equipe de saúde. Então, quando a gente pensa, né, no cuidado, na assistência do paciente, essa assistência não é somente uma consulta, não é só o paciente ir lá procurar um posto de saúde e ser consultado por um médico. Isso não é assistência à saúde, né? A gente fala de uma assistência à saúde de forma integral. O usuário e sua rede sociofamiliar também devem se corresponsabilizar pelo cuidado de si nos tratamentos, assumindo a posição protagonista com relação à sua saúde e à daqueles que lhes são caros. Então, meninos, esse ponto é um ponto que nós estamos debatendo e reforçando, né, desde o início da nossa disciplina, que é a participação do usuário no seu processo de tratamento, no seu processo de saúde. Então, esses usuários, né, nós somos usuários do SUS. Nós também precisamos atuar de forma ativa nesse processo de decisão, tá? Não é só o médico, não é só o enfermeiro, não é só o profissional que tem que ir lá buscar e dizer qual o melhor tratamento. Não, de forma nenhuma, né? O paciente, o usuário, ele também é responsável pelo seu cuidado, tá? Por exemplo, vamos pensar nas medidas de prevenção da dengue, tá? Uma das ações que as unidades básicas de saúde realizam é o processo de educação da população, né? Então, a equipe passa de casa em casa orientando quais são as medidas de cuidado, o que essa família precisa fazer, quais são os cuidados que tem que ter no quintal, né? Com as vasilhinhas de alimentação dos animais, as vasilhinhas de planta, restos de lixo, caixa d'água, enfim, essa equipe traz toda a orientação, toda a educação, né, o ensinamento a essa população. Mas a equipe vai lá e faz? Não, a equipe espera que quem vai faça, o usuário, né? Então a equipe ela participa através do processo de orientação, mas o usuário ele também é responsável. Então o usuário ele é responsável por aderir àquelas informações que ele recebeu e colocar em prática, tá? Então o usuário ele também tem que participar. Porque o que adianta, né, a equipe de saúde lá na casa de fulano dar todas as orientações e fulano não aderir? Vai adiantar de alguma coisa? Não vai, né? Então esse usuário ele tem que participar de maneira ativa, tá? E no caso da dengue, é um caso comunitário também, né? Porque assim, você pode fazer, mas se o seu vizinho não aderir, né, você corre o risco de contaminação da mesma forma. Então a gente precisa de uma ação comunitária, né? A gente tem uma atuação aí dos gestores, né, através do processo de administração de todas essas ações,
nós temos a atuação dos profissionais de saúde e também nós precisamos da atuação direta dos usuários, tá? Alguma pergunta aqui, meninos? Se tiver pergunta, se não tiver conseguindo ouvir bem, pode falar, tá? Nosso próximo ponto é o protagonismo, corresponsabilidade e a autonomia dos sujeitos e coletivos. Qualquer mudança na gestão e atenção é mais concreta se construída com a ampliação da autonomia e vontade das pessoas envolvidas que compartilham responsabilidade, né? Então a gestão, ela tem que atuar de uma forma que ela dê autonomia àqueles que estão atuando. Então tem que dar autonomia aos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde, por exemplo, eles têm que avaliar ali a sua região, qual a melhor forma de atingir a sua população, qual a melhor forma de trazer alguma informação ao seu público. Tem que dar autonomia aos usuários, né? E assim por diante. Porque à medida que você dá autonomia a alguém, quando você dá autonomia a alguém, pense em outro exemplo para facilitar o aprendizado de vocês. Quando você dá autonomia, né, você dá também o quê? Responsabilidade. Então você está dizendo para aquela pessoa, você está dizendo para aquele usuário que ele também é responsável pela sua saúde, né? O usuário, ele não pode esperar que a que a equipe de saúde vá prestar todos os cuidados que ele precisa, que essa equipe vá fazer tudo o que ele precisa. Não. Ele também tem a sua autonomia de cuidado. Isso significa que ele também é responsável pelas ações. Os usuários, vejam só, os usuários não são só pacientes, eles não estão ali só para receber, eles estão para atuar também. Os trabalhadores não só cumprem ordens. Os trabalhadores, eles não estão lá para ser só para cumprir ordens, só para fazer o que a gestão diz para eles fazerem. Não. Os trabalhadores, eles também precisam ser ativos no poder de decisão. Eles precisam ter autonomia para que esse serviço possa vir a ser feito da melhor maneira possível. As mudanças acontecem com o reconhecimento do papel de cada um. Então, cada um tem que saber qual é a sua responsabilidade, qual é o seu dever, né? E a partir do momento que você dá autonomia a esse usuário, a esse profissional, você dá mais responsabilidade a ele. Um SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direito e valoriza e incentiva a sua atuação na produção de saúde. Então, o Humaniza SUS, ele reconhece que cada pessoa é um cidadão que possui os seus direitos, que esses direitos estão assegurados. E dentre desses direitos inclui a atuação na saúde, seja como usuário, seja como profissional, seja como gestor, tá? Então, ali nós vimos os princípios, né? Agora nós vamos ver as diretrizes, tá? Alguma pergunta? Por enquanto. Professora, a senhora já pulou de slide? Porque para mim tá o mesmo slide. Não, ainda não pulei, tá? Ah, tá. Sei que só tava em outro slide já. Não, ainda não. Mudou aí? Ainda não. Mudou? Sim, Mudou. diretriz. Tá mudando agora. Tá.
Oi, professora, tem alguém aí? Tem, só um pouquinho. Tô só organizando aqui. Tá bom, achei que tinha parado tudo. Não, tô aqui ainda. É só que parou aqui pra mim. Hoje a internet tá horrível. Então vamos lá, meninos. Nós também temos as diretrizes, certo? Vamos entender o que são as diretrizes da PNH. A Política Nacional de Humanização atua a partir de orientações clínicas, éticas e políticas que se traduzem em determinados arranjos de trabalho. Entenda melhor alguns conceitos que norteiam o trabalho da PNH. Então, primeiro, nós temos o acolhimento. Acredito que vocês já tenham visto esse termo, né, essa palavra em algum lugar. Então, o que significa acolher? O que é acolher? Acolher é reconhecer que o outro traz como legítima e singular necessidade de saúde. O acolhimento deve comparecer e sustentar a relação entre equipe, serviço e usuário-população. Com o valor das práticas de saúde, o acolhimento é construído de forma coletiva. Então, o acolhimento, pessoal, não é uma ação individual, né, de cada profissional. Ele tem que atuar de forma coletiva, a partir da análise dos processos de trabalho e tem como objetivo a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as equipes e serviços, trabalhador e equipe e usuário com a sua rede socioafetiva. Então, o acolhimento, pessoal, é receber esse paciente, né? É acolher ele de forma integral, é conhecer o seu paciente, é criação de vínculo, criação de confiança, firmar um compromisso com o paciente. Isso é acolher e é uma das principais diretrizes da PNH. Como fazer? Então, como que a gente pode fazer, né, esse processo de acolhimento? Oi, estão conseguindo me ouvir? Acho que Agora sim. tá, vou voltar aqui. Tinha parado, mas voltou. Tá. Então, meninos, né, a gente estava falando a respeito do acolhimento, né? O que significa acolher? Receber o paciente de forma integral, conhecer, conversar, firmar uma relação de confiança, de compromisso, né? Um vínculo com esse paciente, com toda a sua rede familiar, né? Através dos serviços, através. E isso, pessoal, tem que ser um trabalho em equipe, né? Como nós destacamos aqui hoje. Não pode ser de forma individual. O acolhimento, ele tem que ser de forma coletiva. O paciente, ele tem que se sentir acolhido por toda a equipe que está lhe prestando atendimento, tá? E como que a gente pode fazer isso? Com uma escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores às necessidades do usuário. Aqui nesse ponto, eu queria que vocês lembrassem um pouquinho do vídeo que vocês assistiram, né? Aquela médica, o que aquela médica fez, pessoal, foi uma escuta qualificada. O que significa isso? É você ouvir o paciente, é você ouvir e compreender o paciente. Não é só entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? É entender o que ele está querendo lhe dizer, é realmente dar importância ao que o seu paciente está falando. Então, a escuta qualificada é uma das principais ferramentas de humanização. Então, se você me disser assim,
como eu posso transformar, né, o meu trabalho, que às vezes é um pouco mecânico, para uma forma mais humana. Vou dizer para você, o seu principal recurso é a escuta. Então, muitas vezes, pessoal, às vezes eu escuto muitos alunos falando assim: ah, professora, eu sou muito tímida para conversar com o paciente, não tenho muito jeito e tal. Às vezes, pessoal, a gente não precisa nem muito conversar. Às vezes, a gente não precisa nem ter muito o que dizer, mas sim escutar, como a gente disse nas nossas primeiras aulas. Às vezes, o paciente ele só quer conversar, só quer falar, só quer desabafar com você. Então, nós precisamos trabalhar, né, mais a nossa escuta. E a escuta qualificada, né, a verdadeira escuta, ela não é algo que você nasce com ela, né? Você vai treinando e vai melhorando com o tempo, tá? É possível garantir o acesso oportuno desses usuários a tecnologias adequadas às suas necessidades. Então, esse usuário ele vai receber o cuidado que ele realmente precisa, ampliando a efetividade das práticas de saúde. Então, a gente melhora o serviço que aquele paciente está recebendo, tá? A experiência, o resultado, tudo isso se torna melhor, tá? Isso assegura, por exemplo, que todos sejam atendidos com prioridade, a partir da avaliação da vulnerabilidade, gravidade e risco. Então, o importante é que todos os pacientes eles sejam vistos como prioridade, né? Mas claro que esses pacientes eles precisam ser avaliados quanto à sua vulnerabilidade, gravidade e risco. Isso daqui, pessoal, essa avaliação é o que nós chamamos de classificação de risco. Quando vocês procuram a UPA, o PS, antes de ser atendido pelo médico, vocês passam por uma classificação de risco, né? Então é onde nós temos uma avaliação inicial, aferição de sinais vitais, avaliação de alguns fatores de risco, para poder ser classificado, né, quanto à gravidade, o risco e a vulnerabilidade daquele atendimento. Isso vai me indicar o quê? Isso vai me indicar o tempo de espera, né? O quanto tempo aquele paciente pode esperar até ser atendido, mas não indica a forma, né, como ele tem que ser atendido. Em qual sentido? Todo paciente tem que ser bem acolhido. Então, mesmo aquele paciente que vai precisar esperar um pouquinho mais pelo atendimento, ele tem que ser acolhido e de forma coletiva, né? Ele precisa ser acolhido por toda a equipe, tá? Gestão participativa e cogestão. Então, a gente tem falado bastante a respeito da gestão e a gente já discutiu um pouquinho dessa gestão participativa, né? A gente sempre falou que a gestão, ela precisa ter a atuação também dos profissionais e dos usuários. Eles precisam estar envolvidos no processo de gestão, de gerenciamento. Então, o que é? Cogestão expressa tanto a inclusão de novos sujeitos nos processos de análise e decisão, quanto a ampliação das tarefas de gestão. Então, quando a gente fala em incluir novos sujeitos, a gente fala também em incluir novos olhares, né? À medida que a gente inclui novas pessoas em uma gestão, em uma tomada de decisão, a gente tem uma outra visão acerca de tudo. E quem tem, né, o que a gente conversou também já, a gestão, ela não tem como ter uma visão muito próxima e muito realista da situação que uma comunidade está vivendo, por exemplo, né? Quem tem uma visão mais próxima? Os usuários. E quem tem uma visão também das necessidades de saúde desses usuários? Os profissionais. Então, a gestão, nesse processo de tomada de decisão, ele precisa de todos esses posicionamentos, de todos esses olhares, para que possa formar um poder de decisão.
que se transforma também em espaço de realização de análise dos contextos, da política em geral e da saúde em particular, em lugar de formulação e de pactuação de tarefas e de aprendizado coletivo. Então, como fazer, né? Como proporcionar essa gestão participativa? A organização e experimentação das rodas é uma importante orientação da cogestão. Rodas para colocar as diferenças em contato de modo a produzir movimentos de desestabilização que favoreçam mudanças nas práticas de gestão e de atenção. Então, o que a gente também sempre está afirmando, né? A conversa, o diálogo, o debate são as melhores formas, os melhores métodos para nós colocarmos em prática, né, essa gestão participativa, esse diálogo. Então, o diálogo entre os nossos 3 atores do SUS precisam estar presentes, precisa atuar de forma efetiva. O que são, né? Quais são esses 3 atores do SUS, de novo? Gestores, profissionais e usuários, tá? A PNH destaca 2 grupos de dispositivos de cogestão. Aqueles que dizem respeito à organização de um espaço coletivo de gestão que permita o acordo entre necessidades e interesses dos usuários, né? Então, seria um espaço onde a gestão vai permitir que as necessidades dos usuários venham a ser atendidas, né? Tanto dos usuários, gestores ou trabalhadores. E aqueles que se referem aos mecanismos que garantem a participação ativa de usuários e familiares no cotidiano das unidades de saúde. E a outra forma, né, de cogestão, então, seria a participação dos usuários no processo de saúde. Vamos pensar em um exemplo, né, para facilitar o entendimento aí de vocês. Quando as unidades de saúde organizam alguns mutirões, né, que chamam a comunidade para poder fazer a limpeza da comunidade, por exemplo, contra o mosquito da dengue. Isso é uma atuação ativa, né, da comunidade no processo de saúde, tá? É importante. Ambiência. Então, o que é a ambiência, né? É criar um espaço saudável, acolhedor e confortável, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas. Então, um outro ponto muito importante que vai andar juntinho ali do acolhimento é o espaço em que esse acolhimento vai ser realizado, né? Então, para que esse acolhimento seja realizado, nós precisamos de um espaço saudável. Nós precisamos de um espaço confortável, onde a privacidade vai ser respeitada, onde o usuário, onde o trabalhador, ele vai ter confiança, né, em falar, em dialogar, em criar vínculos. Então, esse espaço saudável, esse espaço acolhedor, ele também é muito importante. Como fazer? A discussão compartilhada do projeto arquitetônico, das reformas e do uso dos espaços de acordo com as necessidades de usuários e trabalhadores de cada serviço, né? Então, cada unidade ela precisa ter um local organizado para tal fim, né? Então, seja ali no prédio, ter uma sala reservada para conversa, para o diálogo, ter um espaço aberto para a realização de atividades em grupo e assim por diante. Então, essas unidades, os serviços de saúde, eles precisam ter esse espaço, né? Um espaço onde o usuário, onde o trabalhador se sinta convidado, digamos assim, né? Porque tem locais, às vezes, que a gente entra, a gente já dá de cara, né? Com uma recepcionista mal-humorada,
né, de cara fechada. Aí a gente vê mais um monte de doente lá sentado na cadeira. Nós vamos ser atendidos ali pelo técnico de enfermagem para aferir a nossa pressão, ferir os sinais vitais. O técnico também mal-humorado, mexendo no celular. Aí chega no enfermeiro, no médico também mal-humorado. Então, assim, a gente não tem, né, esse processo de acolhimento, de receptividade, e também não temos um espaço saudável, tanto para o usuário, tanto para quem está procurando aquele serviço, quanto para quem está trabalhando, né? Porque quem trabalha em um ambiente assim também não se sente acolhido, né? Então, quando a gente fala em acolhimento, a gente também está falando dos trabalhadores, tá? Quando a gente trabalha em um local, né, onde as pessoas estão mal-humoradas, onde as pessoas não têm uma boa relação, a gente não vai se sentir bem, a gente não vai se sentir confortável nesse local de trabalho, certo? Então, a ambiência, ela vale tanto para o usuário quanto para o trabalhador. Clínica ampliada e compartilhada. O que é? Professora, o slide Oi. não mudou, não. Mudou não? Tá no 35 ainda, aquele lá em cima. Como fazer? Tá, peraí. E agora? Agora tá, clínica ampliada e compartilhada. Isso. E a clínica ampliada e compartilhada, o que é? A clínica ampliada é uma ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento e do sofrimento. Então, é o atendimento clínico do paciente, né? Onde nós vamos avaliar não somente o adoecimento, mas também o sofrimento, a necessidade daquele indivíduo, tá? Que considere a singularidade do sujeito e a complexidade do processo saúde e doença. Então, quando a gente fala singularidade do sujeito, a gente está falando que cada ser humano possui as suas diferenças, que cada ser humano possui as suas necessidades, as suas limitações, né? Então, tudo isso precisa ser respeitado. Então, uma clínica ampliada não é só o paciente entrar na sala de um consultório, sentar, o médico perguntar o que o paciente tem, ele vai lhe dizer e só, acabou, a consulta é isso. Não, né? Uma clínica ampliada, ela faz toda uma análise do paciente, do adoecimento, do sofrimento, das necessidades, do processo saúde-doença, o que levou o paciente ao adoecimento, né? Como que a gente pode tratar esse paciente? Tem algum outro fator de risco relacionado a ele, né? E assim por diante, tá? Permite o enfrentamento da fragmentação, do reconhecimento e das ações de saúde e seus respectivos danos e eficácia. Como fazer? Então, como que a gente pode atender esse paciente de forma integral? Utilizando recursos que permitam enriquecimento de diagnósticos, outras variáveis além do enfoque orgânico, inclusive a percepção dos afetos produzidos nas relações clínicas, e também a qualificação do diálogo, então melhorar a conversa, né, com o paciente, tanto entre os profissionais de saúde envolvidos no tratamento, quanto deixos com o usuário, tá? Então, o que ele nos diz aqui? Então, como que a gente pode melhorar, né, o atendimento ao nosso paciente? O diálogo, ele tem que acontecer tanto entre os profissionais, então médico, enfermeiro, técnico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, todos eles precisam conversar entre si e decidir, né, e pensar em um melhor plano terapêutico para o paciente. E esses profissionais também precisam conversar com o usuário, porque o usuário, ele também é um ser ativo nesse processo de transformação, tá?
de modo a possibilitar decisões compartilhadas e compromissadas com a autonomia e a saúde dos usuários do SUS. Um outro ponto muito importante, pessoal, é a valorização do trabalhador. O que a gente muitas vezes observa, quando a gente procura um serviço de saúde, são profissionais desmotivados, profissionais cansados, são profissionais que não recebem a sua devida valorização. E um dos pontos da Política Nacional de Humanização é a valorização do trabalhador. Então, para que o trabalhador ele possa atuar de uma forma mais acolhedora, mais humanizada, ele também tem que ser valorizado, ele também tem que ser humanizado no seu trabalho. É importante dar visibilidade à experiência dos trabalhadores e incluí-los na tomada de decisão. Então, esses trabalhadores, eles precisam decidir, eles precisam estar no poder de decisão também. Porque, como eu disse para vocês, quem que está ali na linha de frente, Quem que está lidando com a sociedade, com a comunidade, conhecendo a realidade de um bairro, as limitações, conhecendo a população, são os profissionais. Então, esses mesmos profissionais, eles precisam atuar diretamente no processo de tomada de decisão, apostando na sua capacidade de analisar, definir e qualificar os processos de trabalho. E como que isso pode ser feito? O Programa de Formação em Saúde e Trabalho e a comunidade ampliada de pesquisa são possibilidades que tornam possível o diálogo, intervenção e análise do que causa sofrimento e adoecimento, do que fortalece o grupo de trabalhadores e do que propicia os acordos de como agir no serviço de saúde. É importante também assegurar a participação dos trabalhadores nos espaços coletivos e de gestão. Então, o processo de formação desses trabalhadores, favorecer que os trabalhadores se especializem mais em algumas áreas, que continuem estudando, que a gente sempre chama de educação permanente. Vocês precisam estar em um processo de educação permanente, sempre estudando, sempre procurando melhorar, se especializar em alguma área, melhorar o diálogo, tanto dos profissionais usuários como profissionais e gestores, e fazer com que esses trabalhadores participem de forma ativa do poder de decisão. Reforçando mais uma vez, Quem que está ali na linha de frente, conhecendo a realidade da comunidade, são os trabalhadores. Então, eles precisam ter esse poder de decisão. Um outro ponto é a defesa dos direitos dos usuários. Os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei, e os serviços de saúde devem incentivar o conhecimento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos. Então, pessoal, uma das linhas de humanização é ensinar, educar a esses usuários os direitos aos quais eles possuem, tá? Dizer quais são os direitos desses pacientes, dizer quais são os direitos desses usuários e como eles podem fazer para conseguir, para entrar com um recurso, entrar com medida judicial. A gente tem que saber algumas orientações a dar a esses usuários quanto aos seus direitos. E esses direitos, eles precisam ser cumpridos em todas as fases de cuidado. Então, desde o momento em que a gente recebe o paciente até o momento da sua alta. Como fazer? Todo cidadão tem direito a uma equipe que cuide dele. Então, esse é um direito de todo cidadão, ter uma equipe de saúde que cuide dele. De ser informado sobre a sua saúde, Então, essa equipe, ela tem que conversar com o usuário, ela tem que explicar quais são as medidas que estão sendo tomadas, quais os próximos passos, quais as possibilidades, quais os riscos. Esse paciente ele tem que ter consciência disso.
e também de decidir sobre compartilhar ou não da sua dor e alegria em sua rede social. Rede Humaniza SUS, um portal colaborativo para a produção e difusão de informações em humanização da saúde entre gestores e trabalhadores da saúde, pesquisadores, estudantes e profissionais de diferentes áreas. Então, a Rede Humaniza SUS é um portal de troca de informações, né? Um portal onde nós conseguimos compartilhar experiências, né? Experiências positivas para que possam ser colocadas em prática em outros locais, em outras regiões. Todos com um interesse comum: conhecer melhor, ampliar e colocar na roda de conversa virtual o tema da humanização. A Rede Humaniza SUS abre espaço para o protagonismo de seus participantes, possibilitando o compartilhamento de vivências, desafios, atualidades e uma série de formas de conhecimento, produzido em humanização por meio de textos, vídeos e fotos que constroem a história da PNH. Então, a formação é intervenção e intervenção é formação. Por meio de cursos de formação, intervenções e a partir da discussão dos processos de trabalho, as diretrizes e dispositivos da PNH são vivenciados e reinventados no cotidiano dos serviços de saúde. Então, nós não estamos falando de cartas marcadas, nós não estamos falando de uma verdade absoluta, né? A PNH ela está constantemente sendo reinventada, né, sendo vivenciada através dessa troca de experiências, através do que dá certo, através do que não dá certo, né, das principais necessidades de cada localidade e assim por diante. Então, ela não é uma constante, né? Ela é uma variável que precisa sempre estar em processo de adaptação. Em todo o Brasil, os trabalhadores são formados técnica e politicamente e reconhecidos como multiplicadores e apoiadores da PNH. Então, quando vocês estiverem formados, trabalhando, vocês precisam atuar como multiplicadores, né? Então, vocês precisam compartilhar essa informação com outros profissionais, com outros usuários e também como apoiadores. Vocês precisam pôr em prática, né, as diretrizes, o método, tá? Os dispositivos de humanização, pois são os construtores de nova realidade em saúde e poderão se tornar os futuros formadores da PNH em sua localidade. Então, vocês, como futuros profissionais, precisam lutar e buscar por isso, né? Muitas vezes a gente se encontra no papel de usuário, né? Às vezes a gente precisa de um serviço de saúde para o nosso próprio atendimento, para o atendimento de um familiar, e a gente se depara com situações muito ruins. E como que a gente deve lidar com isso? A gente deve transformar toda essa experiência negativa em uma experiência positiva. Eu espero que vocês, como futuros técnicos, né, atuem de forma humanizada, coloquem em prática o que vocês aprenderam na PNH, tá? E sejam dispositivos de multiplicação e de apoio à PNH. A PNH investe em diversos materiais de formação, como cartilhas, documentos base ou outras publicações disponíveis online no portal do Ministério da Saúde. Acesse, né? Então, esse material eu encaminhei para vocês, tá? Nessa cartilha que eu mandei para vocês, tem também alguns sites, alguns links que vocês podem acessar, né, para ter mais informações, para poder melhorar o aprendizado, né, e o conhecimento de vocês a respeito da PNH. Então, humanizar é construir relações que afirmem os valores que orientam nossa política pública de saúde. Então, eu quero que a partir de hoje vocês vejam a humanização como a base do SUS. Então, a frase que a gente viu ontem, né? Existe um SUS que dá certo. E para que esse SUS possa vir a dar certo,
nós precisamos da atuação direta da humanização, tá? Alguma perguntinha? Como prometido, meninos, hoje eu vou passar uma atividade para vocês, tá? Então, esse assunto, ele é um assunto um pouquinho mais complexo, né? Que as nossas primeiras aulas. Então, eu preciso que vocês deem uma lida mais detalhada naquela cartilha que eu mandei para vocês, tá? Leiam aquele material, qualquer dúvida me perguntem. E eu vou passar uma atividade valendo um ponto extra para vocês. Essa atividade eu vou aceitar até amanhã, tá, pessoal? Amanhã vai ser o nosso último dia de aula teórica, dia 24, e dia 25 já é a nossa prova. Então, essa atividade valendo um ponto extra, eu vou aceitar até amanhã. O que eu quero que vocês façam nessas atividades? O que eu quero que vocês façam nessa atividade? Né? Escrevam, tá? 1 parágrafo, 2 parágrafos, dizendo como vocês, como futuros profissionais da saúde, vão pôr em prática a Política Nacional de Humanização, tá? Como que vocês pretendem colocar em prática todas essas diretrizes, todos esses instrumentos da PNH, tá bom? Como que a gente pode pôr em prática a humanização no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Eu quero que vocês façam isso. Pode ser breve, tá? 1 ou 2 parágrafos no máximo. Entenderam? Entendi. Sim. Hein, professora, tira uma Oi. dúvida. Diga. Esse slide que a senhora enviou no grupo agora, ele só tem 19 folhinhas. E esse que a senhora mostrou hoje tem 40 e alguma coisa. É o mesmo slide? É porque o que eu mandei para vocês agora foi o material da PNH, tá? Eu mandei um slide que tem todo o conteúdo e a PNH. Esses últimos slides que tem aqui no meu é tudo que eu mandei para vocês naquela cartilhazinha lá no PDF. Pode abrir e comparar, tá? Até a mesma letra, tudo a mesma coisa. Só que eu copiei de lá e coloquei aqui, mas é a mesma coisa, tá bom? Pode ler por lá, ó. Esse arquivozinho que eu mandei para vocês é esse daqui, Tá, ó. tá bom? Isso, É é esse esse aqui. daí. Professora, quando é que vai ser a prova? Que a senhora disse que eu não entendi muito bem. Dia 25, quinta-feira, Ah, tá. tá? E aí eu pretendo enviar para vocês ok. amanhã à noite. Eu já pretendo enviar essa prova para vocês, tá? Para vocês ficarem com um pouquinho mais de tempo para realizar. A professora vai começar uma disciplina sexta-feira. É a senhora que vai dar a saúde da mulher? Não, outro professor. Não sei quem é que vai dar essa disciplina, Ah, tá. tá? Alguma pergunta, meninos? Não? Não, tranquilo. Pode enviar hoje o trabalho para a senhora, tá? Pode enviar hoje, tá? Eu vou digitar aqui no grupo bem bonitinho que eu quero, tá bom? Só me tira uma dúvida, Diga. eu deixei para anotar por último. Os autores do SUS, a senhora falou um monte de vezes e eu fiquei só enrolando, anotei, mas eu anotei só gestores. Gestores, profissionais e usuários. Ótimo, obrigada. De nada. Então tá, meninos, qualquer dúvida podem perguntar, tá bom? Eu vou enviar agora para vocês aqui a atividade. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.